Boa tarde, é o professor Francisco José de Almeida. Eu vou responder uma pergunta que sempre me fazem para iniciar o cálculo dos eixos dos redutores. Como eu defino o comprimento? Bom, primeiro, um eixo liso? Não posso usar um eixo liso. O eixo tem que ser escalonado. Por quê? Porque ele tem que ter um encosto para a coroa, senão a coroa passa reto, tem que estar posicionada. Ele tem que ter um encosto para o pinhão, senão também o pinhão passa reto, não pode. E ele tem que ter encosto para os rolamentos, que também não podem sair dos lugares, tem que ficar encostado aqui. Muito bem, como é que eu vou definir esse comprimento, então, do meu eixo? Eu já sei o que tem que ter em cima dele. Bom, então o eixo montado seria mais ou menos isso aqui, o eixo, pinhão, coroa, os rolamentos, um espaço entre eles. Muito bem, então é um eixo escalonado. Bom, primeira coisa, eu já conheço a coroa. Nesse momento, no seu projeto, você já calculou as engrenagens. Então, por exemplo, esse aqui é o terceiro eixo, essa aqui é a coroa do segundo par, eu já tenho a largura dela. Então, essa aqui é a largura da minha coroa, que eu já conheço. E aqui é o meu pinhão do último par, do terceiro par, que eu também já conheço a largura dele. Então, essas dimensões eu já tenho. Bom, e os rolamentos? Como é que eu vou definir a largura desses rolamentos aqui? Sinceramente, o jeito mais fácil de resolver isso, você pega um catálogo de um redutor real, acha uma foto de um redutor aberto, vai lá no desenho, na foto, mede essas medidas aqui A e B. Mede, uma reguinha lá, mede esse valor aqui. Aí você faz uma regrinha de 3. Essa medida está para essa, assim como a largura do meu rolamento do meu projeto está para a largura do meu pinhão do meu projeto. Aqui uma regrinha de 3. Como eu já tenho o A e B que eu vou medir na minha foto, como eu já tenho a largura da engrenagem, que é um dado anterior já, eu isolo o comprimento, a largura do meu rolamento, está aqui a minha equaçãozinha. Bom, muito bem. Digamos que eu for lá e medir. A deu 2,9 milímetros, B deu 14 milímetros. E a minha engrenagem tem 60 milímetros, porque eu já fiz o projeto da engrenagem. Substituo, faço a conta, 12,4 milímetros. Como eu sou engenheiro, arredondo para 12. Pronto. Tenho aqui a largura dos meus rolamentos. E aqui está o meu eixo com todos os assentos que eu preciso. Coroa, pinhão, rolamentos. Bom, mas e o espaçamento entre as peças? Por que eu preciso de espaçamento entre as peças? Entre as engrenagens eu preciso porque elas têm que encostar aqui no apoio. Então, se aqui for muito fino, vai passar por cima, vai quebrar, não pode. Então, tem que ter uma largura mínima aqui para poder resistir lateralmente ao coroa e ao pinhão. Eu tenho que ter um espaçamento entre rolamentos e engrenagens, porque, por exemplo, as engrenagens giram com o eixo. Mas o rolamento, o diâmetro externo dele está parado, então se encostasse o núcleo, ele fica raspando. Então tem que ter um espaço entre essas peças todas. Bom, quanto que é esse espaço? 5 a 10 milímetros. Na verdade, 5 ou 10, porque eu sou engenheiro. Né? Podia colocar 7,41 aqui? Poderia, mas não, nem pensar. Ou 5 ou 7. Qual o valor? Ou 5 ou 10, desculpa. Qual o valor? Proporcional. Por exemplo, aqui eu fiz meio no olhômetro, 10 milímetros tá bonitinho. Se eu tivesse colocado 5 aqui, ia ficar muito fininho, ia ser visível, né? Como eu sempre digo, o engenheiro tem bom senso. O engenheiro olha o croquis, se ficou bonito, tá certo. Se ficou feio, é porque tá errado. E a posição das forças para me fazer o cálculo dos eixos? Bom, eu vou admitir que as forças estão no meio dos elementos, no meio da coroa, da largura da coroa, no meio da largura do pinhão e as reações, no meio da largura do rolamento, no meio da largura do outro rolamento. E aí eu faço a conta. Metade de 12, mais 10, mais metade de 60. Daqui até aqui, 46. Metade de 60, mais 10, mais metade de 45. Daqui até aqui, 62,5. E a última medida, metade de 45, mais 10, mais metade de 12. 38,5. Está lá as medidas, a posição das minhas forças para eu fazer o cálculo do eixo, né? Calcular o momento fletor e assim por diante. Bom, só que o eixo tem alguns detalhes, né? Para terminar, ele tem as pontas do eixo, não são terminadas de repente como está naquele esqueminha meu. Eu tenho alguns chanfros,
tem chanfro nos dois cantos, nunca deixo canto vivo nas peças, ele sempre quebra cantos vivos. E eu tenho um canal para o anel de trava do rolamento, porque o rolamento tem que ficar preso aqui, senão ele sai também do meu eixo. Tem um anelzinho de trava. Então, esse na verdade seria o eixo final meu. A posição das forças não mudou, é a mesma coisa. Meio da coroa, meio do pinhão, meio dos rolamentos, as mesmas medidas que nós já vimos nesse exemplo. Né? No seu caso, os valores possivelmente serão diferentes. Muito bem, muito obrigado. É isso, até a próxima.